Eu não resisto de perguntar-lhe como é que vê o Brasil hoje. É uma situação muito complicada, né? Antes de tudo, muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. É uma situação muito complicada porque é muito imprevisível o que está acontecendo, né? Na verdade, é um processo que está se desenrolando no mundo inteiro, não é apenas Brasil. O Brasil é um cenário, um contexto latino-americano, mas você observa essa situação da ascensão da extrema-direita pelo mundo inteiro. Na Europa também você observa isso, nos Estados Unidos. É um problema global a ascensão da direita? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu imagino que começa já na Europa, no leste europeu, aqui você observa já isso, Exatamente. muito forte, né? Alguns partidos extremistas que estão chegando ao poder de fato. Em França, com Marine Le Pen a ganhar cada vez mais espaço nas diferentes eleições onde se candidata. Este é um problema de extremos? É um problema só da direita? Ou a esquerda também está a ocupar lugares de extremo? A extrema-esquerda está a ocupar lugares de destaque na política internacional? Não, eu penso que nesse momento o que a gente tem realmente é uma ascensão da extrema-direita pelo mundo. Então, tem a ver com um discurso que é contra o multiculturalismo, um discurso anticomunista, antifeminista, eles são contra as coisas, né? Eu penso que surge do ressentimento de uma classe que se sente ameaçada pela chegada de imigrantes, de refugiados, então eles se sentem como no local em perigo, talvez, na mentalidade deles, e isso surge como uma reação, é um ressentimento, na verdade. O Henry viveu em Espanha e viu o crescimento do Vox em Espanha. Sente-se mesmo, na verdade, que há algum risco com a chegada de migrantes, com a chegada de pessoas de outros locais? As pessoas perdem qualidade de vida, perdem empregos. Isso acontece? Bem, eu como imigrante é difícil falar na posição de quem está nessa situação, né? Mas eu não penso nisso, na verdade, pelo contrário. Eu acho que uma cultura se enriquece, na verdade, com esse diálogo entre diferentes povos, entre diferentes pensamentos, religiões. Na verdade, quando a gente pensa na democracia, ela exige essa pluralidade, né? Ela exige posições de esquerda, de direita, às vezes está os extremos também. O problema é quando o extremo ele chega no centro do poder. E aí sim que você tem um discurso radical que pode ameaçar a estrutura social. E esses extremos vivem muito do medo, da cultura do medo e do medo que incutem ao eleitorado. Porquê é que as pessoas sentem medo? Qual é a razão epistemológica ou filosófica por trás deste medo, que é completamente irracional, porque de facto os seus empregos não são afetados? Aliás, muitos desses migrantes vão fazer empregos para os quais não há mão de obra no país. Exato. Na verdade, como você disse, é um medo irracional, né? Então, eles exploram alguns sentimentos mais básicos do ser humano, talvez os sentimentos mais primitivos, que é o medo e o ódio, né? O medo e a raiva. Então, eles exploram isso através de propagandas falsas, né? As fake news, eles vão utilizando uma retórica que vai realmente despertando esse temor ao desconhecido, ao diferente, aquilo que talvez ameaçasse um estilo de vida tradicional que eles pensam estar em perigo. O Henry, até 2015, falava de filosofia, falava sobre as suas áreas de estudo. De repente, e possivelmente após o impeachment de Dilma Rousseff no Brasil, sentiu necessidade de falar de outras coisas e de coisas que são bem reais. O que é que mudou no pensamento do Henry e o que é que mudou na maneira de ver o mundo com esse impeachment? Quando eu criei meu canal no YouTube, né, era muito pequenininho, na verdade, não tinha nenhum tipo de repercussão, era sobre literatura, né? Eu sou escritor acima de Exatamente, tudo. trouxe-me hoje um cego em Buenos Aires, um livro que não fala de política. Não. É um romance? É um romance que se passa em Buenos Aires. Eu morei em vários países diferentes, que talvez tenha sido o processo também de despertar dessa consciência, né, de compreensão de que é ser um imigrante, de ser uma minoria. Então, eu criei um canal que era sobre literatura, sobre escrita, sobre filosofia, não tinha nada a ver com política. E depois, alguns processos foram despertando realmente essa preocupação, que foi o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, o impeachment da Dilma e depois a eleição do Trump, que foram todos em 2016. E em seguida você tem daí a ascensão da figura do Bolsonaro, que aí sim daí é uma preocupação tremenda, porque as pessoas vinham para mim e falavam assim, olha, eu vou votar no Bolsonaro porque ele diz a verdade. E eu não conhecia muito a figura, então eu fui pesquisar, fui assistir vídeos antigos, entrevistas antigas dele, e eu fiquei horrorizado, porque não é possível que as pessoas vejam essa figura e pense que ela representa alguma coisa para elas, né? Porque é um discurso contra gays, principalmente, é um discurso homofóbico, é um discurso totalmente xenofóbico, muito protecionista, da iniciativa privada de nacionais brasileiros. Portanto, é um discurso um bocadinho de outros tempos, não esperávamos ver em 2019. A referência do Bolsonaro, na verdade, é a ditadura, né? Então, ele sempre está elogiando a ditadura passada no Brasil, o regime militar, e também regimes militares próximos ali, do Pinochet, a junta militar argentina. Ele elogiou recentemente o ditador do Paraguai. Então, assim, é realmente um discurso retrógrado. Não é apenas um conservadorismo, é um reacionarismo, na verdade. E esse discurso surge muito por demérito do PT, que é envolvido em vários escândalos de corrupção, de desvios de dinheiros públicos, de uma teia que estava montada no país, ou que alegadamente estava montada. É uma resposta que o povo dá ao PT ter estado no poder durante vários anos, a ter feito supostamente esses atos criminais. É a resposta que o povo tem para dar. Um tipo que vem de outro lado completamente diferente.
O que você observa, na verdade, é que esses ciclos políticos eles sempre existem, né? Você observa o pêndulo indo para um lado para o outro, às vezes para a esquerda, às vezes para a direita, isso observa em Portugal também, provavelmente, mas o que aconteceu foi, em termos do PT, né, houve escândalos de fato, mas foi criada uma narrativa em torno disso, né? Então eles exploraram muito o espírito antipetista, isso foi criado na imprensa principalmente, mas também... Nas redes sociais com as fake news. Nas redes sociais, em grupos políticos que foram financiados por grupos que a gente não sabe quem são, mas você teve uma criação de uma narrativa antipetista, o que é curioso, porque, na verdade, o que o PT fez foi tirar da miséria milhões de brasileiros. Então, assim, as mesmas pessoas que se beneficiaram de políticas do PT, depois votaram contra o PT. Então, realmente é muito inacreditável o que aconteceu ali, mas você vê realmente essa exploração do medo e do ódio através de muitas mentiras que foram disseminadas. Medo esse que certamente o Harry hoje começa a ter, depois de ter aberto esta caixa de Pandora. Sei que nem sempre as mensagens são as mais simpáticas, muitas das vezes colocam a sua vida em risco. Vale a pena continuar a falar destes temas? Na verdade, não se tornou uma escolha. Bem, tem um ponto ali que foi um ponto de virada, né? Foi um ponto de decisão mesmo, que foi quando eu comecei a falar do Bolsonaro, né? Quando eu comecei a deixar de falar de literatura e falar de política, que eu fiz um vídeo que eram as piores frases do Bolsonaro. Que se tornou viral? Que eu reuni vários vídeos, né? Fiz uma compilação de frases deles que são pavorosas. E eu publiquei no Facebook, esse vídeo viralizou, foram 23 milhões de visualizações. E quando eu publiquei esse vídeo, daí eu descobri o horror, né? Porque eu descobri a pior faceta do ser humano e foram ameaças, pessoas, assim, senhores vindo me ameaçar, e isso realmente foi pavoroso. E naquele momento eu tive uma decisão, né? Ou eu paro, ou eu me encolho, eu me silencio, eu me rendo a isso, ou eu confronto esse momento e tento evitar que ele se eleja. Mas teve medo? Sim, muitas vezes. O fato de estar fora me protege um pouco, mas, de fato, eu admiro quem está lá militando agora, porque realmente a situação é complicada. Tem gente que já saiu do Brasil por causa disso, né? Professores universitários que foram embora, mesmo políticos que foram embora porque a vida estava realmente em risco. Mas vale a pena. É uma questão de ser voz para pessoas que não podem falar agora. Mas Bolsonaro nunca disse no seu discurso que não era democrático. Ele, aliás, assume-se... Sim, mas assume-se como democrático. Mas, por outro lado, depois as suas políticas acabam por silenciar e regressarmos aos tempos da censura. Apesar de ele estar num regime democrático, foi democraticamente eleito, disso nenhum de nós tem dúvidas, mas o seu discurso e a sua ação política são muitas das vezes ligadas a um autoritarismo sem precedentes na história recente do Brasil. Que saída há para este regime? Serão eleições que tirarão Jair Bolsonaro do poder? Essa é uma pergunta que realmente não temos resposta agora, né? Pode ser que muita coisa pode acontecer de agora em diante, mas de fato você tem falas dele que são extremamente antidemocráticas. Tem uma entrevista dele que é antiga, já quando ele já era deputado, que ele dizia que se ele fosse eleito presidente, que ele fecharia o Congresso no primeiro dia. Não o fez. Não fez. Não fez porque ele não tem esse poder ainda. Não tem votos suficientes para isso dentro do Congresso. Ainda tem instituições funcionando que conseguem controlar um pouco a figura dele, mas ele tem explorado os limites, ele tem tentado expandir a área de controle dele. Nessa semana passada foram várias medidas para tentar fazer isso, substituir a Polícia Federal que estava investigando a família dele no Rio de Janeiro. Então você observa as tentativas dele de tomar controle. Se ele vai conseguir isso ou não, a gente vai ter que esperar. Afinal, não era um homem tão impreparado para o poder como poderíamos achar. Ele tá bem assessorado, ele tem um pessoal ali que também... Porque é preciso ser inteligente para conseguir fazer um esquema dessas dimensões, não é? Eu acho que eles dominam muito realmente por esses sentimentos e pela mentira também. Eles vão cultivando um público que é muito fanático, então eles vão compartilhando notícias que vai mobilizando uma massa que ainda está com ele. Porque muita gente abandonou já o governo nesse momento, né? Inclusive políticos que eram aliados a ele que já abandonaram. Mas, de fato, você observa que ele tem um núcleo duro ali, 30% da população eleitora, que ainda está com ele e continua comprando a mensagem dele. Nós, ainda há umas semanas, aqui no Conversa ao Sul, recuperámos uma frase de Jair Bolsonaro sobre o aquecimento global. Aqui aconselhava aos brasileiros a irem à casa de banho pelo menos só uma vez por dia, porque assim conseguiriam fazer reduzir os efeitos do aquecimento global. No momento em que a Amazónia está a sofrer um profundo desmatamento, são muitas as organizações locais a alertarem para este assunto. O que é que se segue do Brasil depois de um período de Jair Bolsonaro? Quantos anos são precisos para recuperar? Em termos da Amazônia, eu acho que o dano que ele está fazendo lá será irrecuperável, na verdade, né? Porque a gente está chegando num ponto crítico já. Não sei se vocês viram, mas ontem mesmo, em São Paulo, uma nuvem de fumaça tomou conta da cidade e 3 horas da tarde já estava escuro por causa das queimadas na floresta. Têm sido recorrentes nas últimas semanas, essas queimadas? Sim, de agora em diante, né? Esses pequenos agricultores ou grandes agricultores se sentiram legitimados a fazer isso, porque você tem um governo que está fechando os olhos para isso, né? Simplesmente ele já não se preocupa mais, retirou a Guarda Nacional das Florestas, já não está fiscalizando tanto com o IBAMA, então ele realmente deu carta branca para as pessoas destruírem a Amazônia. E eu penso, na verdade, que esse é o ponto que o mundo, né, a comunidade internacional vai poder realmente
talvez fazer uma pressão sobre esse governo e tentar minimizar um pouco o estrago. Eu tenho que lhe fazer esta pergunta. Pensa voltar ao Brasil? Não penso voltar para o Brasil. Já estou fora do Brasil tem muitos anos. Fui embora em 2006, quando ainda era governo Lula. E depois da experiência fora, acho que é muito difícil você retornar, ainda mais nesse momento tão particular e tão, sabe, dramático. Muita gente pede para voltar para me candidatar para algum cargo. Exatamente, para poder também contribuir de uma forma mais ativa no não. sistema político, mas imagino que seja difícil e que o risco seja muito elevado. Não, e a minha atuação agora já tem sido feita pela internet, eu atinjo muita gente, assim.